Boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer sempre. É sempre uma grande alegria estar nos comunicando, nós que fazemos parte do Consolador, já que por esse distanciamento social, nós estamos precisando nos conversar através de mensagens, através de telefone, mas Deus não nos desampara. Esse isolamento é apenas social, é só um distanciamento físico. Distanciamento esse que não pode ultrapassar as barreiras do nosso espírito. Distanciamento esse que a gente pode superar através das nossas ligações, através das nossas aproximações espirituais. E para iniciarmos, vamos invocar a Jesus, as suas bênçãos de amor e de luz para todos nós. Jesus, mestre amigo, eis-nos aqui. Nesse momento, a te pedir o amparo e a luz para todos nós, para aqueles que estão a assistir esse vídeo e aqueles que também não estão assistindo, mas que tu possas entrar na casa de cada um e operar o milagre do amor e da paz. Ajuda-nos, ó Mestre, para que possamos sair dessa situação o mais rápido possível e que possamos sair fortalecidos. Para iniciarmos, eu gostaria de ler uma passagem do livro Minutos com Chico Xavier, que é escrito por José Carlos de Luca, e eu achei muito interessante, que diz o seguinte, a mensagem diz o seguinte: ajude Deus a lhe ajudar. Os espíritos amigos sempre se mostram dispostos a nos auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhes oferecemos uma base. Chico nos diz o seguinte: quando fura um pneu de um carro, precisamos do instrumento conhecido por macaco para substituir o pneu. Da mesma forma, quando temos um problema qualquer, precisamos oferecer algo a Deus para que o socorro divino nos alcance. Emmanuel, o sábio guia espiritual, costumava dizer a Chico: nada se pode fazer de nada. Sem a nossa cooperação, Deus não trará o amparo que necessitamos. Sem a nossa fé, Deus não fará nenhum milagre. Sem nos ajudarmos, Deus permanecerá de braços cruzados. Sem o nosso esforço, Deus não nos dará forças para vencer. Sem a nossa coragem, Deus não tem como nos tornar fortes. O que desejamos dizer, sem nenhum rodeio, é que, até para Deus nos ajudar, nós precisamos também ajudar primeiramente a Deus. Por meio do nosso esforço constante, Deus nada poderá fazer em nosso benefício se não encontrar ao menos uma semente de auxílio dentro de nós. Até o avião precisa de uma pista adequada para pousar. Então, aproveitando esses minutos com Chico Xavier, precisamos nos perguntar o que temos oferecido à vida para que a vida nos ajude. Não se trata de oferendas materiais, é oferenda do suor de nosso rosto, da confiança de nossa alma, da nossa fé em nosso futuro, da crença em nossa felicidade, da perseverança no bem em favor do semelhante. É disso que Deus precisa para nos auxiliar. Vamos dar uma mãozinha a Deus? Nesse momento, a gente está falando muito de pandemia, a gente está falando muito de distanciamento social, a gente está falando muito dessa doença avassaladora que está acometendo tantas pessoas. Mas a gente só está falando ou a gente já está começando a fazer algo? Eu acredito que nesse momento a gente precisa fazer algo de nós. A gente precisa reavaliar tudo que andávamos fazendo antes e vermos o que era que nós estávamos errando e o que é que a gente precisa acertar. Porque todas as dificuldades têm que nos deixar uma lição, pelo menos. As dificuldades que nos acometem, que chegam até nós, foram causadas por nós mesmos. Nós sabemos que hoje, por que é que nós estamos passando por tanta dificuldade, tanto no Brasil como no mundo? Os países que se preocuparam mais, eles, mesmo tendo um fluxo muito grande de doentes, eles estão conseguindo ajudar a todos. O nosso país
Infelizmente não. Nós já tínhamos débitos com o sistema de saúde há muito tempo, de dinheiro que já foi desviado há tanto tempo. Então a gente vê que, em vez da gente ter construído estádios aqui para ficar parado, a gente deveria ter construído os hospitais. E é tanto que na maioria desses estádios está sendo construídos os hospitais de campanha. E eu acredito que é realmente um hospital de campanha. Hospital de campanha política, hospital de campanha a esses que já vêm há muito tempo usurpando, há muito tempo gastando dinheiro público com o que não é de interesse público. Então a gente tem que dar a nossa mãozinha. Qual é a nossa mãozinha? Nesse momento é pedir a Deus forças para nos reunirmos cada vez mais na campanha do bem. A gente procurar tirar essa nuvem negra que está sobre a nossa pátria e a gente começar a conspirar no bem, fazendo orações, pedindo para que as decisões e que as atitudes desses comandantes, dessas pessoas que estão à frente dos países e principalmente do nosso país, que possa tomar as decisões corretas, que possa realmente assistir ao povo, que possa realmente cuidar da nossa comunidade como ela merece. Nós sabemos que, infelizmente não é só a pandemia do coronavírus que está matando no Brasil. A gente sabe que, além disso, temos outras doenças. A gente também tem a doença da incompreensão no lar. Nós vemos que durante essa pandemia, o que está acontecendo? As violências domésticas estão aumentando. Por quê? Porque a gente já não estava mais acostumado a viver em sociedade dentro do nosso primeiro fluxo, que é o lar. A gente não estava sabendo viver em família. Nós estávamos entregando a nossa família ao Deus dará, deixando que as coisas acontecessem. Hoje, como a gente precisa estar dentro de casa, a gente está vendo que precisamos, mais uma vez, aprender a conviver e com respeito. E é isso que nós estamos fazendo, precisando. Jesus veio nos ensinar há tanto tempo que precisávamos amarmos uns aos outros. A gente ainda não aprendeu, porque a gente ainda nem aprendeu a respeitar o outro. A gente ainda nem aprendeu a respeitar aqueles que realmente trabalham, aqueles que realmente precisam. A gente ainda não aprendeu. Nós estamos, muitas vezes, através dos nossos comandos políticos, tirando das pessoas que trabalham sabermos que ela está existindo e só não é no nosso Brasil, mas é em todo o mundo, mas nós sabemos que o que é que está acontecendo e que muitos estão acordando, porque ela é democrática. Ela não pega só o pobre, ela não pega só o rico, ela não pega só o preto, ela não só pega só o branco, ela pega a todos nós e principalmente está pegando muito mais a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora, a gente não viajou para a Europa. Quem viajou para a Europa foram aqueles que têm dinheiro, aqueles que já têm muito em seus bolsos, viajaram e trouxeram. E mesmo que eles não trouxessem, a gente sabe que esse mal, poderia ser ainda um mal necessário. Até mesmo porque nós sabemos, e eu tenho a certeza do que eu estou dizendo, vai exatamente acontecer o que está dentro da programação. Ninguém morre de véspera. Todos nós temos um caminhar. É claro que se a gente não atentar contra a própria vida e também não descuidarmos da nossa saúde e da nossa segurança física, é claro que a gente também vai sobreviver a isso. E é o que eu gostaria de dizer a todos vocês. Nós vamos sobreviver, mas precisamos sobreviver com dignidade e amor. Precisamos sobreviver em vendo que o outro é nosso irmão. Nós não estamos aqui competindo com ninguém. Nós somos aqui todos irmãos e, graças a Deus, nesse momento a gente está tendo essa inspiração. Graças a Deus, nesse momento a gente está vendo que nós não somos aqui pessoas que estamos aqui competindo ou brigando por espaço. Nós estamos aqui compartilhando espaços para vivermos melhor, vivermos em comunidade e vivermos felizes. E eu espero
Eu espero que depois que essa pandemia passar, a gente tenha aprendido uma lição de amor. Que a gente possa, depois dessa pandemia, nos olharmos uns dos outros nos olhos e dizer: eu te amo, eu quero continuar contigo, eu quero continuar nessa jornada pela vida. Eu quero continuar aqui construindo. Eu gostaria, sim, claro que eu gostaria muito, de que a gente, depois que passássemos de tudo isso, a gente entendesse que nós estamos aqui exatamente na construção pela vida. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. Nós viemos a esse planeta tão belo que tantas riquezas naturais nos oferece e que temos direito a tanta coisa, exatamente para nos melhorarmos. E você veja que o que essa doença mais faz nos tira exatamente aquilo que Deus nos dá com toda a sua grandeza, o ar. A gente fica sem ar, a gente fica sem respirar. E isso a gente precisava aprender exatamente para que a gente pudesse também ensinar aos nossos e passar adiante. Muitas vezes a gente dá às outras pessoas a parte material, mas a gente, através das nossas palavras, muitas vezes duras, através dos nossos sentimentos de desamores, a gente tira a oportunidade das outras pessoas respirarem tranquilamente. Então a gente está vendo que nesse momento, o que é que nós estamos passando? O que é que está nos acometendo? Será que é só a pandemia do coronavírus ou é a nossa ignorância em olhar que esse mundo é para ser compartilhado? Será que é a pandemia do coronavírus ou é a falta de amor em nossos corações? Será que é o coronavírus ou será que é a nossa falta de amor ao próximo? E por quê? Nós estamos falando tanto de amor? Porque até hoje a gente ainda não aprendeu. Bezerra de Menezes, em uma de suas citações, ele diz que se o homem tivesse evoluído moralmente, na mesma proporção que tem evoluído cientificamente e tecnologicamente, nós seríamos melhor, porque nós estávamos evoluindo em direção ao amor. E eu acredito exatamente nisso. Infelizmente, esse amor ainda é algo muito vulnerável em alguns corações. Muitas vezes a gente ama quem está próximo, muitas vezes a gente ama quem faz os nossos gostos, quem atende às nossas vontades. E no primeiro momento em que essas vontades não são atendidas, muitas vezes a gente começa a ver de uma forma diferente. Então temos que ver o que é que nós estamos enxergando no outro. Porque quando a gente enxerga muito defeito nas outras pessoas, é em nós que eles existem. Jesus não se preocupou com o defeito dos outros. Sabe por quê? Porque ele via possibilidades de crescimento e de transformação. Jesus não se preocupou se era adulto, se era ladrão, não se preocupou com isso. Ele veio para salvar aquela pessoa de si mesma. Porque a gente tem um imaginário que Jesus veio nos oferecer o céu, mas ele veio a oferecer o céu íntimo, através da transformação íntima que a gente tem que fazer. E eu acredito que essa pandemia tem que servir pelo menos para isso. Para que a gente saia depois disso melhorado, para que a gente saia depois disso acreditando que aqui é uma via em construção, que nós estamos aqui, todos nós, sentando um tijolinho a cada dia no nosso muro de crescimento. Que estamos aqui a cada dia traçando o nosso caminhar através do amor ao próximo, através da prática do bem e da caridade. Porque sem essa prática a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a gente vê que, infelizmente, nesse momento, a gente vê que tem pessoas que estão procurando ajudar as outras. Mas se você olhar, as pessoas que mais estão ajudando são as pessoas que menos têm. Porque as outras pessoas não estão ajudando com o que têm. As outras pessoas vão fazer live, vão fazer as coisas para pedir aos outros para dar a outros. O que é que está se dando de si mesmo? Eu quero saber o que é que eu estou dando de mim. O que é que cada um de vocês está dando de vocês mesmos. Então essa hora é a hora de nós darmos o que temos em nós. Se a gente não tem algo material para dar, se a gente está desempregado, se a gente está com problemas financeiros,
a gente pode escutar, a gente pode levar uma palavra de apoio, a gente pode seguir adiante levando a promessa de Jesus que quer todos nós felizes e bem. É isso que devemos fazer. Então a gente só não pode fechar as portas do nosso coração para as outras pessoas. A gente só não pode fechar as portas do nosso coração para a pessoa que está nesse momento passando por dificuldades, e nós sabemos que são muitos. A gente sabe que existem muitas empresas que já estão fazendo a sua parte, mas nós sabemos que vamos precisar de muito mais. Depois dessa passagem, dessa catástrofe que está chegando até nós, a gente vai ver que vamos começar a reconstruir a nossa nação novamente. E que essa reconstrução não vai ser fácil, porque nós temos muitas pessoas que estavam, depois de perder os seus empregos, estavam vivendo aí do comércio liberal, estava fazendo as suas vendas, estava trabalhando nos sinais, trabalhando com as suas bancas de frutas, de verdura, trabalhando com os seus carrinhos de cachorro-quente, e a gente sabe que essas pessoas não estão trabalhando. E onde é que essas pessoas estão? Muitas delas estão, nesse momento, passando por necessidades ou esperando esse auxílio do governo. E nós sabemos que o brasileiro ele precisa apenas de ter respeito, trabalho e renda. É isso que o brasileiro precisa. Respeito, trabalho e renda. E tudo isso a gente vem sendo cortado das nossas vidas ao longo de tantos anos. Eu acho que chegou a hora da gente começar a dar um basta. E quando eu digo dar um basta, não é sermos contra tal político, tal... Não é isso que eu quero. Eu sou apolítico, eu não estou aqui querendo defender ninguém. Eu só estou aqui querendo defender a nossa comunidade maior, que é o nosso Brasil por um todo. É isso que eu estou querendo defender. Eu estou querendo que cada um de nós tenha condições de ir e vir, mas ir e vir com segurança. Eu sei que precisamos desse isolamento, mas vamos ver também até onde está sendo essas notícias, até onde elas são verídicas, até onde elas estão realmente compactuando com o bem e com o crescimento. Porque, infelizmente, no momento em que o país ainda passa por essas dificuldades, a gente ainda vê pessoas desviando dinheiro da população, ainda políticos desviando dinheiro para se completar diante de uma situação dessa. Então a gente fica muito triste em saber que isso ainda acontece. E saber que o brasileiro, nós brasileiros, trabalhadores, nós somos direitos, a gente quer apenas trabalho. A gente não quer que ninguém fique passando boné pedindo ajuda para a gente, não. A gente quer trabalho. E a gente quer que as pessoas estejam exatamente trabalhando em prol da sociedade, principalmente os nossos políticos. Portanto, meus irmãos, vamos começar a pensarmos diferente e vamos começar a orar para que tudo isso passe. Não vamos começar a dizer, eu quero que fulano seja derrubado, eu quero que ciclano seja... Não vamos pensar nisso. Não vamos pensar nisso. Vamos pensar em quem está à frente, ter consciência e tomar as melhores decisões. Vamos pensar assim, vai ser muito melhor para a gente. Vamos pensar que quem está lá no poder está com o poder de decidir e de discernir pelo povo. Então vamos pedir em oração para que eles sejam iluminados e que eles tomem as melhores decisões para a nossa nação. A nossa nação está pedindo socorro, não é de hoje. Nós estamos pedindo socorro há muito tempo. Nós estamos pedindo socorro há tanto tempo que muitos de nós já estamos até cansados. E a gente vê que não é só essa pandemia que está matando os nossos compatriotas, não. Os nossos irmãos de nação, não. O que está matando também são outras doenças. A gente ainda tem brasileiros morrendo de fome. A gente tem brasileiros abaixo da linha da miséria. Então a gente não pode fechar os olhos para tudo isso. A gente tem que abrir os olhos cada vez mais. E quando eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo nós espírita, ou quem é evangélico, ou quem é católico, não. Eu estou dizendo todos nós cidadãos. Todos nós, independente de credo, independente de posição social, independente do que acredite. Nós temos apenas que acreditar, que temos que trabalhar e fazer o melhor. Nós estamos aqui para fazermos o melhor de nós. Nós estamos aqui para fazer o melhor
para toda a comunidade. Nós não estamos aqui defendendo um ou outro, defendendo partido. Não, não é isso. Nós estamos querendo defender principalmente a população que está sofrendo. Todos nós estamos sofrendo nesse momento. E todos nós estamos sofrendo porque a gente já tinha um sistema de saúde sucateado. Todos nós estamos sofrendo porque nós já tínhamos um Estado que não via o seu filho. A gente está sofrendo porque as pessoas não viam a comunidade decente que trabalha. Nós estamos sofrendo por isso. E esse desmando tem que acabar um dia. E a gente tem que dar um basta, porque até dentro de uma situação dessa, que tantas pessoas estão sofrendo, ainda tem pessoas se completando. E vamos ter a coragem de olhar o que realmente nos interessa. E vocês podem até dizer, nós estamos aqui falando de um movimento espírita ou estamos falando de política? Não estou falando de uma coisa nem de outra. Eu estou falando no ser humano que precisa se aproximar de Deus, independente de ser espírito ou não, e tomar as melhores decisões em suas vidas. E não estou falando como político, porque não sou e nem quero, mas estou falando de uma política que, em vez de ajudar, ainda está massacrando tantos. E é isso que devemos ver. Deus está a olhar a tudo isso. E no Evangelho é muito claro, o mal ainda é necessário, mas ai de por quem vem o mal. E eu acredito que esse mal que está nos assolando não é apenas esse coronavírus. Infelizmente. Você pode até dizer, e por que infelizmente? Porque se fosse o coronavírus, a gente saberia que nós iríamos passar muito mais rápido. A gente saberia disso, mas infelizmente não é só o coronavírus. A gente está passando por tudo isso porque nós temos uma sociedade ainda debilitada de tantos outros males. A gente passa por tantas outras situações e tantas outras catástrofes. Quantos brasileiros hoje não amanheceram o dia sem ter o alimento para dar aos seus filhos? Será que nós estamos pensando nisso? Ou será que alguém acha que esse auxílio que se tem vai se resolver todas as situações? Infelizmente não vai, meus irmãos. Infelizmente não vai, porque nosso problema é muito maior. O nosso problema é a distribuição de renda que ainda é muito desigual. E enquanto essa distribuição de renda for desse jeito, enquanto a gente não tiver saúde, educação, moradia e segurança, nós não estaremos ainda numa pátria livre. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Sim, porque nós estamos em construção, mas não porque já somos o ideal. Estamos em construção e eu acredito que essa construção se faz exatamente também com esses sofrimentos pelos quais passamos. Porque o sofrimento não é para nos fazer chorar, é apenas para nos fazer acordar e ver o que é que nós temos que tirar de vantagem em tudo isso e nos melhorarmos. Temos que sair disso melhor do que entramos. Nós temos que sair dessa pandemia, pelo menos, alicerçado no amor. A gente tem que sair dessa situação vendo que a família é o primeiro núcleo onde a gente aprende principalmente a moral. É dentro da família onde a gente tem os primeiros ensinamentos de seres humanos e que precisamos nos relacionar bem. É isso que nós estamos precisando. E se nós seguirmos nesse caminhar, eu tenho certeza que a gente vai sair melhorado. Mas para que isso aconteça, a gente tem que começar a pensar exatamente quem é a classe produtiva em nosso país. Será que depois dessa pandemia, os governantes vão olhar com os olhos diferentes para os nossos profissionais de saúde? Será que os nossos profissionais de saúde que estão enfrentando essa pandemia muitas vezes aí, sem os equipamentos de proteção, será que esses não têm que ter um olhar diferente nesse momento? Será que a gente não tem que olhar também para os nossos professores que formam todas as outras profissões?
Será que nós não temos que olhar para todos esses que vivem trabalhando nas feiras livres, esses que vivem no supermercado, esses que vivem levando os alimentos em seus transportes? Será que a gente não tem que olhar o motorista e tantos outros, os entregadores e tantos outros com outros olhos? Será que a gente não vai ter que deixar de endeusar tantos homens que só nos visita a cada 4 anos e vamos endeusar exatamente a quem trabalha nessa nação? Eu acredito que tudo isso está servindo para que a gente faça uma reflexão e a gente veja o que a gente tem errado até hoje e onde é que a gente quer acertar. A nossa saúde não pode continuar em coma. O nosso sistema de saúde não pode continuar em coma como vem. O SUS não pode continuar desse jeito, porque ele é quem tem que dar amparo a todos aqueles que não têm necessidade, não tem como pagar, todos os necessitados. Agora, graças a Deus, essa doença é democrática e ela está atingindo a todos. E eu acredito que só por isso é que ela está tendo tanta visibilidade. Só está tendo visibilidade porque veio de lá para cá, da Europa para cá, da Ásia para cá. Se tivesse sido criado só por aqui, ou se tivesse saído de um país pobre, talvez não tivesse tanta notoriedade. Infelizmente, nós ainda estamos vendo as coisas através da notoriedade. E se a gente continuarmos vendo dessa forma, nunca vamos chegar ao lugar onde devemos chegar, que é exatamente aos braços generosos de Jesus, que é só Ele quem pode nos dar a força que precisamos nesse momento. Que Jesus possa continuar nos abençoando, que Jesus possa continuar iluminando nossos caminhos e amparando a cada um de nós, que todos os lares de todos vocês possa ser visitado pela força maior de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Esse Jesus que veio nos ensinar exatamente que através de tantas dificuldades a gente pode crescer e pode se melhorar. Ele que veio nos ensinar que o maior jugo que nós temos é o jugo da morte, e ele venceu a morte. E ele venceu a morte porque a morte não é a morte física, é a morte do espírito. E não podemos deixar que o nosso espírito de amor morra nesse momento, porque a gente pode até perder o corpo físico, mas o espírito ele vai continuar vivo e ele vai continuar operante se nós quisermos. Jesus possa nos amparar a todos, que Jesus possa nos dar sempre discernimento e luz para tomarmos as melhores decisões em nossas vidas, mas que possamos tomar as decisões também em prol de tantos outros que estão ao nosso lado. E eu volto a afirmar que quem está na caminhada conosco não é os nossos adversários. Quem está caminhando conosco são nossos irmãos. Podemos até estar de lados diferentes, podemos até professar a nossa fé diferentemente, podemos até não ter os mesmos conceitos de política, mas todos nós somos irmãos. E se assim não fôssemos, Jesus não dizia que Deus é o nosso Pai. E se a gente tem Deus como Pai, todos nós, independente de religião, todos nós somos irmãos. E que todos nós vamos ter que seguir em frente, sempre evidenciando o nome de Jesus em nossas vidas e procurando, através dele, que venceu a morte, a gente, através dele que venceu a morte, vencermos todas as dificuldades. Que Jesus nos ampare, um beijo no coração de cada um, que cada um tenha a paz e a luz, e que Jesus possa continuar nos lares de vocês. E na próxima terça-feira, se Deus permitir, Jesus permitir, nós estaremos mais uma vez às 19h30 nessa transmissão. Agradeço a todos vocês a paciência, a paz e desculpa se eu fui enfático em algumas coisas e que se de alguma forma eu tomei um caminho diferente. Mas eu acho que a gente falar de Deus e falar de Jesus, a gente tem também de falar das nossas experiências atuais e do que nós estamos passando. E quando eu estou falando tudo isso, é porque tudo isso ainda está me incomodando muito, porque eu vejo que quem mais precisa é quem menos é assistido. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado a todos.